Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vamos cantar essa música muito bonita. O mercado está vazio. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo, Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. terminaram seu labor. Toda a terra está suspensa. Toda a terra está em suspense. É a volta do Senhor. É a volta do Senhor. Cante, o rei está voltando. O rei está voltando. O rei O rei está voltando. As trombetas estão As soando. trombetas estão soando. O meu nome a Meu chamar. nome a chamar. Sim, o rei. Sim, o rei está voltando. O rei. O rei está voltando. Aleluia. Aleluia. Ele vem me buscar. Vem me buscar. Você crê nisso? Eu também creio. Viva essa fé todos os dias. Levante aí a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Agora chegou o momento do teu povo se calar para te ouvir. Usa a minha boca. Não porque é minha, porque se tivesse outra aqui eu ia usar a boca de outro. Mas usa a minha boca. Eu coloco todo o meu ser à tua disposição, para que o Senhor fale com cada uma dessas pessoas que vieram aqui te ouvir. Dá entendimento da tua palavra. Não deixa o mal cegar o entendimento, mas que essa palavra produza salvação, temor, e possa abençoar todos que ouvirem. E quem crê, diga amém. Olha para mim, por favor, para você entender. Tem gente que diz assim: bispo, ore. Ore porque nós estamos vendo o mundo piorando tanto. Ore. Eu quero que você entenda. A palavra de Deus é verdadeira e ela vai se cumprir. Aliás, ela já está se cumprindo. Por mais que venhamos orar, a palavra de Deus tem que se cumprir. Eu sei que as notícias são fortes. Por exemplo, os cientistas chegaram a uma conclusão. Coloca essa notícia, por favor. Calor de 70 graus e supercontinente. As previsões, o quê? Para onde? Para a Terra. Coloca outra, por favor. Alerta: Brasil pode sofrer com uma onda de calor ainda mais intensa em outubro. Maior do que essa onda de calor que nós tivemos agora, né, em setembro. Coloca outra, por favor. Calor extremo, radiação e falta de comida. Como será o fim do mundo, previsto em estudo científico? Olha para mim, por favor. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir. Você acreditando ou não, ela vai se cumprir. E esse mundo caminha para a destruição. Não tem o que fazer por esse mundo. Não tem. A tendência é as notícias serem uma pior do que a outra. O calor vai aumentar. Eles acreditam que tem estados do Brasil que hoje tem 52 dias de calor no ano, vão ter 232 dias de calor. Eles acreditam que a temperatura vai subir muito, e nós vimos isso no inverno, nós estamos vendo isso na primavera, e uma mudança de um dia para o outro muito forte. Você não sabe mais se está no inverno ou no verão, porque no inverno nós sentimos muito calor, na primavera agora também.
então nós estamos caminhando para o fim. Tudo isso são sinais da volta do Senhor Jesus. Você não tem nenhum motivo para duvidar dessa palavra. O mundo caminha para o seu fim. Mas a notícia boa é que nós não somos desse mundo. Eu estou lembrando, daquela senhora que ela foi orar, ela morava perto do cemitério, e só ela era da igreja, e a família, era incrédula, e ela disse que o lugar que ela encontrou paz para orar foi na igreja, foi no cemitério. E ela disse que entrou no cemitério, ela estava orando, e o ladrão veio por trás dela. Deus salvou porque ela orou assim: meu Deus, eu não sou mais desse mundo. Ela falou isso, o ladrão, opa! O ladrão correu, foi que salvou ela. Que ideia, orar no cemitério, Mas entenda, por favor, nós estamos caminhando para o fim. Nós não somos mais desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, e isso tem que ficar na sua mente. Bispo Renato deu um exemplo hoje. Se você fosse se mudar, por exemplo, para morar nos Estados Unidos, se você fosse se mudar para algum país daqui a um mês, com certeza você só ia ficar pensando nesse lugar. Sim ou não? Você ia entrar na internet, você ia saber como era o clima lá, você ia procurar ver os costumes de lá, você ia ficar se envolvendo para onde você iria se mudar. Logo, logo nós vamos nos mudar para o céu. Então é bom que você pense no céu. A sua maneira de viver muda quando você pensa no céu. Não espere mais nada dessa terra. É daí para pior. Não espere. Bispo, o senhor está pensando de uma forma negativa? Não, eu estou sendo realista, porque é a palavra de Deus. O que eu mostrei para você é a ciência chegando à conclusão de tudo que a palavra de Deus já falava. Isso é normal, isso é natural, isso é algo que o salvo, o cristão já sabe, e ele não se assusta com as coisas que estão acontecendo agora diante dos nossos olhos nesse período do final dos tempos. Nós estamos tendo muitos sinais, mas agora eu quero falar sobre uma guerra espiritual que muita gente não enxerga, e por isso perde essa guerra. A Bíblia diz assim no capítulo 6, no versículo 10 de Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha para mim, por favor. Você não pode ficar cada dia mais fraco. Você fica fraco se você quiser, porque você tem acesso a Deus todos os dias, em todos os lugares, qualquer hora do dia. Fica fraco quem quer. A culpa da sua fraqueza, você que está fraco, é sua, não é de ninguém, porque você tem acesso a Deus. Aonde você abrir a boca com sinceridade, Deus te ouve, qualquer hora, em qualquer lugar. Paulo ensina nós nos fortalecermos na força e no poder de Deus. Eu não sei o quanto você está buscando, mas nunca é muito buscar Deus. Busque cada vez mais, medite cada vez mais, se envolva com as coisas de Deus cada vez mais. Aí ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. De algumas coisas ou de todas? Toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares o quê? Celestiais. Olha para mim, por favor. Agora entenda, não olhe para a Bíblia não. Existe uma guerra espiritual.
É muito difícil uma pessoa se entregar a Jesus e ir firme até o último dia da vida dela. Muitos começaram nessa caminhada e não conseguiram chegar lá no final. O número de afastados, o número de pessoas que perderam essa guerra para o diabo só aumenta. Você sabia disso? Muitas pessoas não vigiaram nessa luta espiritual contra o diabo. O diabo tem o reino dele bem organizado, tem as hierarquias também. Ele tem os seus subordinados que trabalham para você perder a sua salvação. Por exemplo, ele trabalha para que você não entregue a vida a Jesus. Tem gente que até hoje na igreja não se entregou 100%. Sabia disso? Você sabia que tem gente que até hoje na igreja ela dorme na hora da pregação? O diabo coloca sono dela só na hora da pregação? Você sabia que tem gente que quando acaba o culto não tem nada do que foi falado na mente dela? Porque ela não presta atenção na palavra. Você sabia que tem gente que vem para a igreja a vida inteira só em função de mudar alguém e ela nunca muda, nunca é transformada? Porque o diabo cega o entendimento para que o tempo passe e ela morra desse jeito, ou Jesus volte e ela fique. Ele tem interesse que ela fique nessa situação, enganada dentro da igreja. Agora tem pessoas que já entregaram a vida ao Senhor Jesus. Bispo, e como é que o diabo luta contra elas? Luta para esfriar, para sujar o coração com malícia, luta para você cair na tentação, luta para que de alguma maneira você volte para as garras dele. Há uma luta, não contra pessoas, mas ele usa pessoas. Por isso você tem que ter cuidado com quem você ouve, com quem você anda. Por isso que a Bíblia ensina nós não sentarmos na roda de quê? De escarnecedores. Quanto mais você proteger a sua fé, melhor. Por exemplo, tinha um senhor que ele entregou a vida para Jesus, se batizou, estava firme na igreja, e ele era alcoólatra, e ele começou a esfriar na fé, e começou a voltar a frequentar o bar que os amigos dele frequentavam. E a mulher dele nos procurou dizendo: olha, bicho, eu estou preocupado, porque o meu marido, ele estava direitinho na igreja, tinha largado a bebida, tinha largado tudo, e agora ele voltou, e quando eu vou chamar a atenção dele, ele fala: não, minha filha, você está vendo coisas, eu estou lá, mas não estou bebendo. E depois ela voltou e falou: bispo, ele voltou de novo, pior do que antes. Por quê? Porque ele não vigiou, aquilo não era ambiente para ele estar. Era para ele estar ali? Não, se ele viu que foi naquilo que o diabo pegou, era para ele estar o quê? Vigiando naquilo ali. Você tem que ter cuidado, porque o diabo te conhece. Você não é um estranho para o diabo. Ele te estuda, ele te conhece, ele sabe coisas de você que muita gente não sabe. Ele sabe do seu gosto, da sua fraqueza, ele sabe como trabalhar. Então Paulo deu esse entendimento, essa explicação sobre a nossa luta espiritual, para não perdermos para o diabo nessa batalha, porque a luta é grande, e é todo dia uma luta. Vira e mexe o diabo acerta um, vira e mexe o diabo pega um de volta, vira e mexe o diabo derruba um, e eu não quero ser o próximo. Por isso que eu tenho vigiado, e aconselho você também a vigiar. Aí Paulo disse: olha, se fortaleça, procure ter toda a armadura de Deus, toda a armadura. E ele começa a explicar das armaduras. Ele começa dizendo o seguinte no 13, Efésios 6,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. De novo ele fala sobre isso, porque com Deus é assim, pessoal, ou tudo, ou toda a armadura, ou tem brecha para o diabo. É assim. Lembra da mulher que eu falei, que ela estava na igreja e o mal começou a usar uma pessoa no trabalho dela para assediar ela, estava na igreja direitinho. Ela caiu com ele uma vez só, traiu o marido, depois descobriu que estava com HIV. Uma vez só.
O diabo só queria uma brecha. Ela deu e o diabo pegou. Cuidado para você não dar uma brecha e o diabo te pegar. Ele não quer 2 nem 3 não. Se ele tiver uma oportunidade só, ele leva. Aí diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Olha para mim, nós já falamos na segunda-feira sobre o dia mau. O dia que a batalha não é igual aos outros dias. O dia que a batalha se intensifica. O dia que é mais pesado. O dia que você percebe que o diabo está usando tudo que ele pode contra você. Para te tirar do espírito, para você perder a cabeça, para você, ele lança a tentação, para você cair em tentação. Você está numa prova, ele quer que você seja reprovado. Aquele dia que ele joga mais pesado. Então nós passamos por esses dias, todos nós. Aí ele continua dizendo assim, 14: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com quê? Com a verdade. Olha para mim, por favor. Não adianta você só saber da verdade. Você tem que andar na verdade. Você tem que viver na verdade. E você tem que aceitar as verdades de Deus. Deus só trabalha com a verdade. Se você não aceita, não tem salvação para você. Tudo que Deus faz é trabalhar com a verdade. Quem não aceita, o que é que Deus pode fazer? A verdade liberta. A verdade tira o mal da sua vida. Tem gente que se libertou dos demônios sem manifestar. Sabia disso? Bispo Macedo foi um. Tem gente que só ouvindo a palavra já se libertou. Por quê? Porque ela creu na verdade que foi falada. A verdade dói. Quem tem um amigo mesmo assim, um amigo, uma amiga? Você tem um amigo? Eu tenho, bispo. Eu tenho um amigo. Levante a mão. Amigo que eu ponho a mão no fogo por ele. Levante a mão. Agora está ficando feio. Não tem um amigo não. Bispo, eu tenho. Eu tenho uma pessoa que eu acredito nela, que eu acredito nele. Eu tenho um amigo de verdade. Levante a mão, faz assim. Tá bom. Eu pergunto, como é que eu sei que eu tenho um amigo? Meu amigo não é quem me bajula. Meu amigo é quem fala o quê? A verdade para mim. Eu tenho amigos que falam duro comigo. Eu tenho amigos que me abençoam, porque eles não querem me agradar. Eles querem que eu seja salvo. Eles querem que eu mantenha a fé. Então quando eu converso com eles, a palavra não é para eu inflar. A palavra é para eu murchar. É para eu colocar minha barba de molho. E qualquer coisa que eles observam em mim que não é bom, fala, já cuidado com isso. Vigia nisso aí. Isso é amigo, é quem fala o quê? A verdade. Quem tudo que você faz está certo, bate palma, isso não é amigo não. Isso é bajulador. Agora a coisa de amigo está difícil, porque uns 3 só levantaram as mãos, hein? Cada dia está mais difícil encontrar um amigo, quanto mais para colocar a mão no fogo. Mas há quem tem amigos, e a Bíblia fala sobre isso, que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Mas entenda, a verdade é esse cinto que firma, que cinge o lombo do soldado, que aperta, que firma. Aceite as verdades de Deus para você não perder sua salvação. Deus trabalha assim. Você não vai conseguir vencer o mal estando na mentira, sendo um dentro da igreja e outro lá fora. Você vence o diabo com a verdade. Quando você está com a verdade, você não teme a nada. Ela é libertadora. E até com Deus você tem tudo quando você fala a verdade. Eu ouvi um testemunho hoje de uma garota que chegou aqui drogada. A mãe dela que trouxe ela para a igreja. E ela disse assim para Deus, ela veio na beira do altar e falou, Deus, eu não queria estar aqui, mas já que eu estou aqui, se o Senhor tem alguma coisa para mim, eu estou aqui. Me ajude. Se revele para mim. E hoje ela contou, a experiência dela foi transformada. Uma oração verdadeira, sincera. Por mais feia que seja a verdade, ela é verdade.
Com a verdade você tem tudo com Deus. O diabo odeia a verdade. Você já viu uma pessoa que você sabe que ela estava mentindo para você? Ela estava falando ali, criando a maior coisa, você olhava para ela e sabia que ela estava falando mentira? É chato, né? Não é chato? Dizem que a mentira tem perna, nem perna ela tem. É tão vergonhoso quando alguém te pega na mentira. É tão triste. Lá em casa nós temos isso. Eu e Rose, é verdade. A vida inteira foi assim. Porque você mente, você põe uma pulga atrás da orelha. Você continua mentindo, você põe um elefante. Você continua mentindo, você põe um zoológico. E a confiança, que é uma coisa que demora para você conquistar, é muito fácil você perder, e depois é uma luta. Deus trabalha com a verdade. Deixa a verdade trabalhar com você. Você pode estar com a vida toda errada. Se você aceita a verdade de Deus e se conserta e pede perdão, tem salvação para você. Verdade. Deus é verdade. O diabo é pai de quê? Mentira. Mentiu para só para o lado do diabo. Está na verdade, você está do lado de Deus. Ainda que você perca alguma coisa, Deus te dá melhor. Mas não saia da verdade. Pague o preço, ainda que você tenha que ser envergonhado por causa da verdade. Mas é melhor que você não fique devendo nada ao diabo. Nada ao diabo. Agora, entenda, essa é a primeira peça. Aí ele diz assim, a parte B do versículo 14. E vestida a couraça de quê? Não ouvi. Da justiça. Olha para mim, por favor. A couraça protegia esses órgãos vitais. Essa justiça não é nossa. Essa justiça é a justiça de Jesus. Porque a Bíblia diz que toda a nossa justiça é como um trapo de quê? De imundícia. Toda a nossa justiça. Agora, quando você entrega a sua vida a Jesus, você anda na justiça. Você pode até sofrer injustiça, mas você não faz injustiça. E se você fizer alguma injustiça, é porque você teve uma informação errada, não porque você quis. Você pode até por uma informação errada ter agido precipitadamente, mas aprenda que você tem dois ouvidos para sempre ouvir os dois lados. Quem é de Deus não gosta de injustiça. E se porventura cometer uma injustiça, você é humilde para ir lá e consertar a injustiça que você cometeu. O diabo gosta de injustiça. Uma vez eu chamei na frente as pessoas que estavam sendo injustiçadas, e quando eu orei, várias manifestaram com demônios, e os demônios rindo, porque ele gosta da injustiça, porque a injustiça dói. E Deus às vezes permite nós passarmos por injustiça, para revelar a justiça dele na nossa vida. É isso que a Bíblia diz. Você pode até sofrer injustiça, mas não plante injustiça não, porque se você plantar, você vai colher. Amém? Então, essa justiça que nos cobre não é nossa. Essa justiça é de Jesus. Mas nós temos que andar na justiça. Não pense que você vai chegar no céu por causa da sua justiça, mas por causa do Senhor Jesus que deu a vida por você. Aí diz assim, versículo 15. E calçados os pés na preparação de quê? Do evangelho da paz. Olha para mim, por favor. Eu não sei aonde anda indo os seus pés, mas se você quer a salvação, você tem que tirar os pés de certos lugares. Você tem que tirar os pés de certos ambientes. Agora, calçando o evangelho da paz. O ímpio, ele não tem paz. Só tem paz um tipo de pessoa. Aqueles que sabem para onde vão, que já abraçaram o evangelho da paz, porque você se consertou, você está bem, você sabe que cedo ou tarde você vai partir. Não é que você pede a morte, não. Enquanto você vive, você tem sua responsabilidade de manter sua salvação e ganhar almas para o reino de Deus. Mas você não se assusta com isso, você não tem medo da morte. Aí ele diz assim: tomando sobretudo o escudo de quê? Da fé. Olha para mim, por favor. A fé nos protege. A fé nos leva a não dar ouvidos a nenhuma situação
a nenhuma palavra de morte. A fé nos dá força, nos põe de pé. Jesus disse que a vida está na fé. O meu justo viverá pela fé. Você cuida dos seus dentes, porque você vai precisar dele até o último dia da sua vida. Cuida da sua fé. Perdeu a fé, você está perdido. Você não pode perder a sua fé. E não tem motivos por causa do caráter de Deus. Você não tem motivos para perder a sua fé, porque Deus promete, Ele cumpre. E a sua fé tem que estar apoiada na palavra dele, nas promessas de Deus. Deus é Deus de promessas. A nossa fé tem que estar na palavra dele. Sabe por que eu creio que Deus está aqui? Não é porque eu estou sentindo ou vendo, não. É porque está escrito: onde duas ou mais tivessem reunidas na presença dele, estaria presente. 2 ou 3. Aqui tem mais do que 2, mais do que 3. Sabe por que eu creio que eu vou ser salvo? Porque está escrito. E eu tomei posse da vida eterna pelo que está escrito. Sabe por que eu creio que eu estou perdoado? Porque está escrito. Eu tenho fé no que está escrito. Se com a boca confessar e com o coração crer, Ele é fiel e justo para perdoar. Então eu apoio a minha fé no que está escrito na palavra de Deus. Eu não entendo como é que uma pessoa que se diz de Deus não tem certeza da salvação. Bispo, mas como é que pode? Não é prepotência dizer que o senhor tem certeza da salvação? Não. O salmista Davi, quando pecou, ele pediu para Deus restituir a alegria de quê? Da salvação. A salvação traz uma alegria, traz ou não traz? Você vê o mundo pegando fogo e você sabe que Deus tem a Jerusalém para você, a nova Jerusalém. Você vê o mundo aí desabando, você vê o mundo aí um caos, a palavra de Deus se cumprindo, mas você sabe que tem novos céus e novas terras para você. Isso traz paz para a gente. Isso traz tranquilidade. Quando você é salvo, você tem certeza, e ninguém tira essa certeza. Não fique pensando que o diabo vai aparecer para você todo de vermelho, com tridente na mão. Não. O diabo é a voz que põe dúvida em você. A dúvida dizendo que você nunca vai receber o Espírito Santo, que você não é digno, que você não está salvo. O diabo é uma voz que te enfraquece, que quando você dá ouvido para ele, você começa a entrar em conflitos. Agora, quando a sua fé está na palavra, o diabo não tem espaço para agir na sua vida. Amém? Aí diz assim, para terminar, versículo 16, a parte B: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de quem? Do maligno. Então ele solta os dardos dele. Olha para mim, por favor. Todo mundo aqui tem que lutar. Não tem nenhum bispo, nenhum pastor que Deus falou assim: ó, isso aí não vai enfrentar lutas. Nenhum levita, nenhum membro antigo, não. Todos nós enfrentamos a nossa guerra. E ela é maior onde? Aqui dentro. Todo mundo tem pensamentos ruins. Você acha que o diabo nunca lançou um pensamento ruim na minha cabeça? Eu não vou dar ênfase a isso. Mas a guerra é aqui, ó. É aqui. A guerra é aqui. Então lute aqui. Pode ver que quando você faz uma coisa errada, vem aquela voz: você já começou, termina de fazer. Agora você vai orar? Não vou orar mesmo. Vou orar porque Deus é misericordioso e vai me perdoar. Não vá na do diabo, senão ele vai pedir para você apertar o pé e se afundar de uma vez. Ele já está julgado, ele já está condenado. Aí diz assim, versículo 17: tomai também o capacete de quê? Da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha para mim, capacete da salvação, cabeça em Deus, pensando nas coisas de onde? De cima. Eu não sei o quanto você pensa por dia na sua salvação. Eu não sei. Quando você tem um capacete da salvação, você tem a sua mente protegida. Você não fica colocando besteira na sua cabeça. Você blinda a sua mente. Você tem a mente de Cristo. Quando você tem um capacete da salvação, você não dá lugar para o diabo na sua mente. Tudo que ele tenta jogar, você vai tirando. Tudo. Ele lança, você repreende, você amarra, você não aceita.
proteja a sua cabeça, tá? Porque o diabo investe pesado. Ele já venceu muita gente aqui, ó. Muita gente. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha para mim, ó. Isso aqui é um tesouro. Isso aqui é a maior riqueza que você tem. Eu passo horas meditando nisso aqui. Eu amo isso aqui me abençoa todo dia. Todo dia eu tomo meu café da manhã, meu almoço, meu jantar espiritual, está aqui. Ó. Eu gosto de acordar com isso aqui, eu gosto de dormir com isso aqui. Eu gosto. Todos que eu vi tirar a vida da palavra, afundaram. É uma espada, você ataca o diabo com o que está escrito. Ele vem com a palavra, você vai com a palavra de Deus e você vence. É uma guerra. Só Deus para sustentar a gente nesse mundo. Eu fico pensando, meu Deus, tem um bocado de pessoas nascendo que a gente vai ter que ganhar para o Senhor. Tem um bocado de gente caída que a gente vai ter que lutar para levantar. Um bocado de gente desviada que a gente tem que lutar para trazer de volta. E muita gente na fé que a gente tem que lutar para sustentar. É uma luta. É uma luta. Mas a palavra de Deus é tudo, é a sua espada. Eu disse na segunda-feira passada que Deus entrou na nossa vida pela palavra. Ele alcança o ser humano pela palavra. Por exemplo, hoje é o dia de nós termos um batismo nas águas especial. Você já está com sua vida de acordo com a palavra? Quando você se batizou de acordo com a palavra? Ou você foi no embalo? Você foi porque tinha outros se batizando? Igual aquele homem que chegou no culto 18 horas bêbado. E o pastor falou, que é isso, senhor? O senhor está bêbado? Ah, porque eu me batizei de manhã, eu fui comemorar o batismo. Aí encheu a cara. Não entendeu? Nada, se molhou. Não é esse o batismo que está escrito. O batismo que está escrito é para sepultar a velha criatura. É você pegar o seu eu e colocar dentro d'água. Se você se batizou e você voltou para o pecado, e você voltou para a vida errada, seu batismo não valeu de nada. Você se enganou, você está enganado dentro da igreja. Por isso que muita gente não recebe o Espírito Santo. Porque o batismo dela nas águas não foi o batismo como deveria ter sido. Sincero, verdadeiro, de sepultar mesmo, de deixar toda a vida errada dentro das águas, para sair dali uma nova criatura. A palavra de Deus não nos deixa enganados. Amém? Para terminar, 18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e e súplica onde? No Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Santos são os que vivem separados para Deus, tá? Agora, você não fica orando o tempo inteiro assim, ó Deus, em nome de Jesus, não. Mas você pode ficar no Espírito, no pensamento, trabalhar, dirigir, viver o máximo possível no Espírito. O máximo possível, isso te protege. Quando você está em espírito de oração, o diabo fica irado. Porque você está ali, ó, pensando, Deus fala comigo, Deus me dá direção para o dia de hoje. Pois se você começar a priorizar Deus em tudo, já pensou se toda decisão sua, você falar com Deus primeiro? Nós costumamos falar que quem fala tudo com Deus não tem medo de nada. Porque tudo dela está diante de Deus, está pedindo a direção, está pedindo ali, sabe, a vontade dEle. Eu não sei se você é de oração, mas não seja só de oração, aquela com os olhos fechados, não. Que você dobra os joelhos e ora, mas procure viver o máximo de tempo em espírito de oração. Tem pessoas que para conviver com ela, só no espírito, tá? E só cheio do espírito, para não perder a cabeça, para não entrar na carne, porque tem gente que vive na carne e quer puxar você para junto dela. É ou não é? Eu não sei o quanto você blinda, o quanto você protege sua salvação. Eu não sei. Eu não sei o quanto você valoriza, mas nós estamos falando de uma guerra que você
vence e vai para o céu, ou perde e vai para o inferno. A verdade é que por mais sujo que você esteja, se você aceitar hoje a verdade de Deus, você se limpa e fica livre. Eu vou passar um vídeo, apaga as luzes, por favor. Assista esse vídeo com atenção. Apaga tudo. Pode soltar. Ninguém gosta de estar em meio à sujeira. Se fisicamente falando precisamos de um ambiente limpo para ter qualidade de vida, imagine no campo espiritual. Ao contrário do que muitos podem pensar, não me refiro à limpeza de más energias, inveja ou mal-olhado. Porque muito pior do que qualquer maldade que venha de outras pessoas é aquela que vem de dentro de nós mesmos, do nosso próprio coração. Todos carregamos dentro de nós uma fonte de maldade chamada coração. Ainda que você seja uma pessoa temente a Deus, seu coração está bem aí dentro e sempre será seu pior inimigo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? A maioria das pessoas, incluindo muitos cristãos, não presta atenção no que a Bíblia diz. Pensam que se conhecem inteiramente e que são incapazes de fazer o que é mal. Só que isso não é verdade. Apenas Deus conhece nosso coração e deseja nos revelar o que há dentro dele. Pois assim como há sujeiras que não enxergamos a olho nu, também há intenções que somente Ele vê. Você pode até manter uma boa aparência diante das pessoas, mas qual o estado do seu coração? Não o ignore, pois é nele que se acumula todo tipo de sujeira que nos contamina. Paixões, engano, ódio, medo. Por não darem crédito ao que a palavra de Deus ensina, muitos foram acumulando cada vez mais lixo dentro de si, até chegarem ao ponto de estarem totalmente longe da presença de Deus. Veja esta ovelha. Ela esteve perdida por 5 anos e foi encontrada carregando mais de 35 quilos de lã. Até mesmo sua visão estava comprometida. Note que essa é uma condição que não foi provocada por ninguém. Toda a lã veio da própria ovelha, que sozinha não consegue se livrar dela. Mas, quando finalmente foi entregue aos cuidados de seu pastor, pôde ser limpa de tudo o que a machucava. He's forgotten somehow and lost in the forest at least 5 years. He had over 35 kilos worth of wool on him. Oh, that sounds how long. The poor fellow had been out there. Se você também deseja ser livre e encontrar paz para sua alma, é preciso ser limpo, lavado e purificado. Não cometa o erro de pensar que suas orações serão atendidas, sem primeiro expor toda a sujeira que há no seu interior. Mágoas, malícia, pecados escondidos, nada pode ficar em oculto. Então, através do seu sangue derramado na cruz, o Senhor Jesus poderá lavar o seu coração e deixá-lo completamente puro, não importa o quão sujo esteve. Somente assim, o Espírito Santo poderá entrar e trazer a paz, a alegria, o domínio próprio e todas as mais preciosas dádivas de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deixa a luz assim, fique em pé. Eu queria chamar aqui na frente você que diz assim: bispo, hoje eu quero me limpar. Hoje eu quero que o Espírito Santo trabalhe em mim. Eu ainda não sou o que Deus espera que eu seja. Vem aqui diante do altar.
Você que diz: bispo, eu tenho sido tentado e eu tenho caído em tentação. Eu tenho sido provado e eu tenho murmurado nas provações. O diabo tem investido em mim e eu não sou mais quem eu era antes, espiritualmente falando. O diabo vem tentando me derrubar, trazer malícia, trazer coisas para a minha vida, e ele tem conseguido. Mas eu quero, bispo, eu quero a minha salvação. Eu quero o céu, bispo. Eu não quero ficar nesse mundo para ver o que vai acontecer. Eu não estou preocupado com anticristo que vem pela frente, cavalos que vêm pela frente. Eu estou preocupado em vencer a minha guerra contra mim mesmo. Eu quero vencer, bispo, para eu não precisar presenciar nada disso. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Seja sincero com Ele agora. Faça dessa canção sua oração. Quem sou eu para estar aqui e te dirigir dirigir a minha oração. Eu errei, de ti me afastei, deixei-me enganar, por meu próprio coração. Eu sei que não mereço, meu pecado reconheço, eu caí em tentação, mas quero me levantar, não quero mais errar, viver na ilusão, quero recomeçar, ter novo coração, e nada vai mudar, a minha decisão, me entrego em teu altar, estou em tuas mãos, me perdoa, fala pra Ele, não quero mais errar, viver na ilusão, quero recomeçar, ter novo coração, e nada vai mudar, a minha decisão, me entrego em teu altar, estou em tuas mãos, me perdoa. Eu repito, não importa o quão sujo, perdido você esteja, se você aceita a verdade de Deus, tem salvação para você, tem recomeço para você que está recomeçando hoje, tem céu para você, tem céu para você que é sincero, que é verdadeiro, tem céu para você que agora se abre para Deus. Você já abriu o coração para pessoas a quem
quem já abriu o coração para as drogas, para os vícios, a quem já abriu o coração para aventuras, para mentiras, ilusões. Por que você não abre o coração para Jesus e aceita a verdade que liberta, que salva? Por que você não aceita o evangelho da paz? Por que você não tira hoje os pés da onde você tem que tirar? Por que você não aceita a viver pela sua fé nas escrituras sagradas, na verdade, na justiça? Fale com Deus. Fale de todo o teu coração agora. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele está aí junto de ti. Aquela garota falou hoje que chegou aqui drogada. A mãe que pediu, ela disse: eu nem queria vir, mas se o Senhor tem alguma coisa para minha vida, me mostra agora. Ela disse que falou com Deus como ela nunca tinha falado. Fala com Ele. Fala como você nunca falou. Talvez você não esteja com a armadura de Deus, e por você estar dando lugar ao diabo, por você ter amolecido na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com Deus, o mal tem tido vantagens. Chega de você vir na igreja pedir oração. Deus quer que você tenha comunhão, intimidade com Ele, vida íntima com Ele. Olha como você está falando com Ele. Ele está te vendo agora. Ele está olhando para você aí agora, a sua postura diante dEle. Ele está vendo se a sinceridade, se a verdade. Ele está vendo se você quer mesmo sair daqui um novo homem, uma nova mulher, transformado, porque Ele transforma os sinceros. Ele está vendo se você quer sair daqui revestido com a armadura dele para vencer essa luta diária e no final de tudo ir para o céu e viver eternamente com Ele. Quantos, meu Senhor e meu Rei, entraram nessa guerra e se deram mal? Quantos nessa guerra perderam para o diabo? Quantos nessa guerra perderam para o pecado e voltaram a ficar escravizados? Quantos hoje, meu Pai, não conseguem voltar a ficar cegos espiritualmente, indiferentes, frios, incrédulos? Gente que quando fala que era da igreja, a gente se assusta, porque caminhou para tão longe, se afastou tanto de ti. Mas não foi falta de aviso, porque o Senhor fala, o Senhor orienta. É uma batalha permanecer até o fim, meu Pai. É uma luta para andar no Espírito, para fazer tua vontade e não a nossa. É uma guerra, meu Pai, entre a tua voz e a voz do nosso coração, e a voz do diabo, do mundo, dos prazeres. É uma luta na nossa mente. Meu amado Rei, lava, limpa, levanta, ergue aqueles que com verdade falam contigo, no nome de Jesus Cristo. Coloque as suas mãos na cabeça, diga: meu Deus, em nome de Jesus, me dá o capacete da salvação. Não deixa meus pensamentos presos aqui embaixo. Não deixa o diabo passear na minha mente. Todo pensamento de dúvida, de medo, que traz conflitos, que me divide, que me deixa mal,
Diga em nome de Jesus, todo pensamento do mal, que eu não vou ser salvo, que eu não vou receber o teu Espírito. Diga em nome de Jesus, tira a mão e diga saia. Coloque as mãos de novo, diga: meu Deus, eu não quero ouvir o diabo, eu quero ouvir o Senhor. Eu não quero ter uma mente diabólica, eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero ter os pensamentos do Senhor. Coloque as mãos na altura do coração. Que a verdade sempre te abençoe. Que você tenha coragem para ser da verdade, viver na verdade, praticar a verdade. Que você não seja uma mentira dentro da igreja, um enganador, uma enganadora. Que a justiça de Jesus esteja sobre você. Que Deus olhe para você e veja Jesus. Que o diabo olhe para você e veja Jesus. Que as pessoas olhem para você e vejam Jesus na sua mudança, na sua transformação. Que elas digam: quem te viu e quem te vê, como você está diferente, como você mudou. Suas palavras que me feriam hoje são bálsamos. Suas reações que eram horríveis hoje são as melhores. Seus medos deu lugar à confiança. Seus temores deu lugar à fé. Sua depressão, sua ansiedade deu lugar à confiança. Sua fraqueza deu lugar à força. Aleluia. Que os nossos pés estejam calçados no Evangelho da paz. Que venhamos tomar cuidado aonde pisamos, com quem nos envolvemos, lugares que frequentamos. Não queremos ter o Senhor contra nós, mas a nosso favor. Nos ajuda a sempre crer na Tua palavra, a sempre ter fé nos momentos difíceis da vida. Que a fé fale mais alto do que a dúvida, do que o medo. Aleluia. Não há nada mais importante do que isso. O melhor que eu tenho para te dar, o dinheiro não pode comprar. O melhor que eu tenho para te dar, o dinheiro não pode comprar. É o quebrantado coração. É um quebrantado coração, disposto a te ouvir. Confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo para me corromper. O mundo fez de tudo para me corromper. Foi quando eu me lembrei. Foi quando me lembrei do que minha mãe falou. Do que vale a vida sem Deus. Do que vale a vida sem Deus. Ganhar o mundo inteiro e se perder. Ganhar o mundo inteiro e se perder. Não vale nada. Não vale nada andar sem Deus. Viver sem Ele não dá. Viver sem Ele não dá. De que vale a vida sem Deus? De que vale a vida sem Deus? Ganhar o mundo inteiro. Ganhar o mundo inteiro e se perder. Não vale nada. Não vale nada andar sem Deus. Viver sem Ele não dá. Não dá. Não dá. O melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade. Tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai. Mas vale um dia em teus átrios que 1000
lá fora. lá fora. Levante as mãos e cante: do que vale a vida sem Deus? Do que vale a vida sem Deus? Ganhar o mundo inteiro e se perder. O mundo inteiro e se perder. Não vale nada. Não vale nada andar sem Deus. Viver sem Ele não dá. Sem Ele não dá. Não dá. Não dá. O melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade. Tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai. Mas vale um dia que 1000 lá fora. Com suas mãos erguidas, pode adorar, pode agradecer a Ele por estar no centro da vontade dEle. Fala para Ele: eu não poderia estar em outro lugar melhor do que o que eu estou agora, que é no centro da tua vontade, ó Deus. Do que vale a vida sem o Senhor? Ganhar o mundo inteiro e se perder. Fala para Ele: obrigado pelas vezes que eu quase me perdi, obrigado pelas vezes que eu quase caí e o Senhor não deixou, ou que você caiu e Ele te levantou. Agradeça a Ele, minha amiga, meu amigo, pela palavra dEle que sempre te atrai, pela fé que Ele te deu para conservar a sua salvação. Agradeça a Ele por essa fé que não é de todos, essa fé dos sinceros, dos verdadeiros, por ter revelado a verdade para você. Ele revela a verdade para os pequeninos, para os sinceros, para os verdadeiros, para os humildes, para aqueles que são como crianças puros. Fala para Ele o quanto você o ama, o adora. Isso, louve a Ele do fundo da tua alma, de todo o teu coração. Pode dizer: eu te amo mesmo, eu te amo com todas as minhas forças, eu te quero dentro de mim, governando a minha vida. Eu aceito a tua vontade, que é melhor do que a minha. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, se fortaleça na força e no poder de Deus. Isso, se fortaleça nele agora. Ele tem forças para te dar, Ele tem ânimo para te dar. Aleluia. Não aceite vir na igreja e não desfrutar da presença dEle. Fala que você quer tirar virtudes da presença dEle. O busque de todo o coração, que você encontra a vida, que você encontra o renovo. Eu não sei há quantos anos você o serve, eu não sei que idade você tem, mas eu sei que Ele tem renovação para todos. Isso, seja cheio do Espírito Santo. A guerra é grande, a luta é grande, mas nós temos um Deus que nos renova, que nos aviva, que nos fortalece. Estamos vivendo o fim dos tempos, sabemos que esse mundo está perdido, sabemos o que vem pela frente para esse mundo, mas também sabemos o que nos aguarda. É a vida eterna, é o céu. Aleluia, morar contigo. Também quando o Senhor falar: entra no gozo do teu Senhor, e nunca mais chorarás, e nunca mais sofrerás, e nunca mais você vai gemer. Aleluia. Fique à vontade agora. Se quiser abaixar as mãos, se doer seus braços, pode abaixá-las, colocá-la na altura do coração. Fica à vontade. A mão não importa como esteja, mas o pensamento voltado para Ele, o coração se derramando, quebrantado o coração para Ele. É o que Ele quer de você, uma entrega verdadeira. Tem gente que nunca tinha se entregado, e agora, meu Pai, olha ela se derramando perante o Senhor. Olha como Ele está te buscando, meu Pai.
quem está numa luta tão grande. Não deixa cair na tentação. Livra-nos do mal, meu Pai. Ajuda essa pessoa que está passando por provas, por dificuldades, por um momento delicado na vida. Oh, meu Senhor, cuida dela, é tua, ele é teu, meu Pai. Faz a tua obra, fique à vontade agora. Continue adorando. Diga: meu Deus, não permita que tenha brechas na minha vida, mas que toda a tua armadura eu tome posse hoje, do alto da cabeça até a planta dos meus pés, que eu esteja revestido e escondido em Cristo. Aleluia. São tantos os momentos, são tantos os momentos em que a tua voz, eu posso ouvir. Sim, tão doce a me falar, me fazendo descansar, meu bem querer, como o vento que passou, folhas secas derrubou, renovou a minha vida, e me fez cantar louvor, Jesus, Senhor. Tu és a força que há em mim. Só tu me fazes ser feliz assim, e descansar no teu poder. Somente a ti eu sei louvar. Lalaiá. A ti minha vida vou confiar. Ó Cristo, meu Cristo, Senhor, que gozo haverá, a paz se reinará
em meu coração. em meu coração. Fala para ele, pois só em ti encontro Pois só em ti encontro a força e o novo encanto fosse um novo encanto para o meu viver. para o meu viver. E o tempo vai passar, E o tempo vai passar, os anos vão chegar, os anos vão chegar, porém o meu amor porém o meu amor por ti será o mesmo. por ti será o mesmo. Jesus, Senhor. O Senhor. Levante as mãos e cante, tu és a força que há em mim. És a força que há em mim. Lalaiá. Só tu Me fazes ser feliz feliz assim, e descansar descansar no teu poder. no teu poder. Somente a ti A ti eu sei louvar. sei louvar. Lalaiá. A ti minha vida Minha vida vou confiar. confiar, Ó Cristo, ó Cristo, meu Cristo, Cristo, Senhor. Senhor. Eu não sei com quantos anos você começou a ouvir a verdade, você veio para a igreja. Eu não sei da sua história, eu sei que o tempo vai passar, mas o nosso amor por Deus tem que ser o mesmo. Tem gente que te serve desde criança, da adolescência. Tem gente que já tem uma idade avançada e continua te amando do mesmo jeito, confiando em ti da mesma maneira. Conserva-nos, meu Pai, e não deixa nós perdermos essa batalha. Hoje nós vamos sair daqui revestidos, e quem crê diga amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Tu és a nossa força. Receba nossas palmas, receba nossa adoração, receba nossa vida como oferta para ti. Graças te dou. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.